Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e neste episódio vamos analisar uma passagem do Evangelho. Fazia tempo que nós não fazíamos isso, muitos nos pediram, então, ok, peçam e serão atendidos. Então, hoje nós vamos aqui ver a simbologia por trás da ideia de luz e trevas que Jesus nos apresentou. E cada um de vocês tentará responder a seguinte questão: será que eu estou mais nas trevas ou mais na luz? Essa é a nossa pergunta palpitante aqui, nosso tema palpitante aqui do dia. Enquanto você está aí refletindo sobre esse tema, sobre essa pergunta, por favor, aproveite e inscreva-se no canal O Espírito do Evangelho, lá no YouTube, nos aplicativos de áudio, como Spotify, Amazon Music, Apple, né? E nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Temos grupos no WhatsApp e Telegram. Links, como vocês sabem, na descrição do episódio. Ah, e por favor, curta esse episódio. Bem, no final do ano passado, alguns bairros aqui de São Paulo ficaram alguns dias sem energia elétrica, né? Teve chuva, árvores caíram, a rede elétrica não aguentou. E o transtorno, claro, foi geral. Mas o que mais incomoda, que tudo é um grande transtorno. Não ter energia elétrica é um transtorno. Mas principalmente é não ter luz à noite. Ficar sem luz, sem energia elétrica e sem luz à noite é realmente complicado. Quando falta energia, vamos precisar o quê? Improvisar com velas para ter alguma iluminação. É uma necessidade básica para cada um de nós. Caso contrário, você só vai esbarrar nas coisas, tropeçar, dar cabeçada na parede, na porta. Então a gente precisa ter alguma luz aí, principalmente à noite. Então, ficar na escuridão só quando vamos dormir. E olhe lá, né? Antigamente, os navegadores se baseavam na luz dos faróis para navegar em segurança, ou seja, a luz é muito importante para todo mundo em todos os momentos. E nem vamos falar da luz solar, por exemplo, que também nos anima, né? É uma coisa importante. Por isso que Jesus usa lá no Evangelho, em seus discursos, a ideia simbólica da luz para falar aos discípulos e também, claro, para nós aqui. Nós também precisamos de luz espiritual. No capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus diz: a luz ainda estará no meio de vocês por um pouco de tempo. Caminhem enquanto tem a luz, para que as trevas não os vençam. Quem caminha nas trevas não sabe para onde está indo. Enquanto vocês têm a luz, acreditem na luz, para que se tornem filhos da luz. Então, esse é um trechinho aqui no Evangelho de João, está lá no capítulo 12. Então, vamos refletir um pouco aqui sobre essas frases, desse trecho aqui que eu selecionei para vocês. Diz lá Jesus, né? A luz ainda estará no meio de vocês por um pouco de tempo. Então, Jesus está alertando os discípulos de que, em breve, ele partirá para o plano espiritual. E ele vai se colocar aqui simbolicamente como a luz. E ele vai falar isso várias vezes, inclusive vai ter o discurso em que ele vai dizer para uma multidão lá em Jerusalém: eu sou a luz do mundo. Então, ele vai se colocar várias vezes como a luz. Outra frase aqui dessa passagem: caminhe enquanto tem a luz, para que as trevas não os vençam. Quem caminha nas trevas não sabe para onde está indo. Então, novamente, Jesus mostra aqui a importância de termos luz para não deixar que as trevas nos vençam. Olha só que isso é importante. A gente precisa da luz para não deixar que a treva tome conta de cada um de nós. Com a luz, vencemos a escuridão. Sabemos para onde temos que ir. Qual é o melhor caminho? Porque quem caminha nas trevas não sabe para onde está indo. E as trevas são, atenção, rufem os tambores, as nossas imperfeições morais. A luz nos ajuda a identificá-las e a transformá-las em virtude. Então esse é o nosso melhor caminho, mas para isso nós temos que estar conectados
com essa luz. Entender, jogar luzes lá naquela escuridão. Olha, tem aqui um defeito, tem aqui uma imperfeição. Preciso olhar para isso, preciso transformar aquilo. Diz aqui ainda Jesus: enquanto vocês têm a luz, acreditem na luz, para que se tornem filhos da luz. Jesus falava para os discípulos, mas nós temos o Evangelho como a nossa lanterna, como a nossa luz. Está aqui. Ah, não tem mais o Jesus encarnado, realmente, mas temos aqui todo o trabalho, todo o ensinamento de Jesus contido no Evangelho. E às vezes as pessoas podem até falar assim: ah, Antônio, mas eu não gosto muito do Evangelho, é muito difícil, eu sou espírita. Pô, como é que eu posso aqui ter contato com esses ensinamentos morais que Jesus nos colocou? De uma forma mais espírita? Muito tranquilo. Excelente pergunta, inclusive. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Allan Kardec percebeu essa necessidade. Então, ele seleciona algumas passagens do Evangelho com um foco mais na transformação moral, ensinamentos de Jesus que estão mais ligados a essa questão, a questão da nossa mudança interior, e ele coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem busca algo mais dentro do espiritismo, um foco mais espírita em cima dessas lições de Jesus, tem o Evangelho segundo o Espiritismo. E lembrando, mais uma questão, já que nós estamos aqui falando sobre luz, que lá no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que Kardec lança dentro dessa ideia da doutrina espírita, dentro do espiritismo, ele faz uma pergunta lá para os benfeitores do espaço, falando o seguinte: qual é o nosso guia e modelo? E os espíritos respondem com uma palavrinha só: Jesus. Jesus. Então, o nosso guia e modelo é Jesus. É a nossa luz. E nós temos que fazer todo o nosso esforço para compreender esses ensinamentos e colocá-los em prática. Obviamente, não é um trabalho assim que a pessoa abre o evangelho e já de cara já vai fazer tudo que está escrito lá. As coisas não são assim. Jesus já também sabia disso. Tanto que lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, ele abre lá o capítulo 13 com a parábola famosa que vocês conhecem, que é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Quem é o semeador? É Jesus. O que ele está semeando? São seus ensinamentos. Seus ensinamentos estão sendo jogados a todo momento. Seja aqui pelo nosso humilde podcast, sejam pelas exposições evangélicas que todas as casas de oração fazem. Sementes sendo atiradas. Perfeito? Só que cada semente dessa vai chegar ou vai impactar de uma forma a cada um de vocês. Cada um de nós. É claro que eu também estou envolvido nisso, né? Só que aí depende do grau de consciência de cada um. Então vai ter aquelas pessoas, como Jesus coloca, que a semente vai chegar e vai cair num terreno que não é bom, terreno pedregoso. Não vai germinar. Vai ter aquela outra pessoa que ela até gosta dessa ideia toda, mas aí desligou aqui o podcast, ou saiu lá da casa de oração, da casa espírita, já esqueceu tudo. Seria aquela semente, que, como Jesus coloca, ou que caiu no meio dos espinhos, até vinca um pouquinho, mas depois morre. Ou naquelas que o terreno não era tão fértil, assim, não era tão profundo, não dava para criar raízes, né? Então, tudo isso é o nível de consciência de cada um. Depois vai ter aquela famosa semente que vai cair no terreno que está prontinho, está fértil. Aí sim, aí a pessoa identifica, fala assim: nossa, isso faz todo sentido para mim. Uau! Como eu não percebi isso antes? Puxa, eu preciso fazer mais disso, preciso entender o que eu tenho de trevas dentro de mim, das minhas imperfeições morais e como eu posso trabalhar com cada uma delas, levando-as para a virtude. Essa é a ideia. Esse é o processo, mas cada um tem um nível de consciência. Então, está lá o ensinamento de Jesus, contido no Evangelho, na doutrina espírita, em vários momentos, mas focado aqui principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, mas tudo isso são sementes. Cabe a cada um de nós, pelo nosso nível de consciência, olhar para aqueles ensinamentos e ver o que acontece. Pode ser que nesse momento o meu terreno, minha consciência ainda tenha meio pedregosa, mas isso não quer dizer que com o passar do tempo, dos anos, com mais conhecimento, com mais entendimento, aquela pedra não se transforme num solo fértil. Aí algumas pessoas vão falar para: nossa, olha o que Jesus está falando, como eu não percebi isso antes. Então,
Antes você não estava preparado. Agora você está. Mas o importante, independente do momento, é que você siga a luz. Em algum momento você vai seguir a luz. E quando nós colocamos em prática, o que está acontecendo? De novo lá para Jesus. É quando ele fala assim, olha, acreditem na luz, para que se tornem filhos da luz. Então, quando nós estamos nesse nível de consciência, a gente entende que precisa fazer aquilo, faz todo sentido para nós, então nós estamos acreditando na luz. E ao acreditar e colocar em prática esses ensinamentos, nós vamos nos tornar filhos da luz. Não é bacana? Isso é muito interessante, é uma reflexão muito poderosa para cada um de nós aqui, que a gente fica falando muito sobre reforma íntima, transformação moral e tal, mas a gente não entende como é que é esse processo. E esse processo de transformação ocorre a partir desse raciocínio, porque nós espíritas temos muito essa questão de um raciocínio lógico. Nós temos que pensar bem, não é um tanto pela emoção, mas todo o encadeamento tem que ter uma lógica. E a lógica está sendo apresentada aqui por Jesus. Por isso que Jesus, inclusive, em um outro momento, lá no Evangelho de João, que vai ter várias passagens falando sobre a luz, ele vai trazer esse outro ensinamento aqui, lá Jesus falando, né? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque nele não há luz. Está lá em João, capítulo 11, versículos de 9 a 10. E muitas vezes nós tropeçamos. Como nós vamos tropeçar em casa quando não tem energia elétrica, não tem luz à noite? Nós vamos tropeçar. Tropeçar aos montes, né? Bater, esbarrar, até a gente conseguir lá um fósforo, conseguir uma velinha de aniversário, seja o que for, para dar uma iluminada no ambiente e a gente conseguir se localizar. Então, quando nós estamos nas trevas, nós vamos tropeçar. E como nós tropeçamos em nossas vidas pela falta dessa luz espiritual, ou pelo menos estarmos seguindo essa luz espiritual. E para não tropeçar mais, precisamos nos reconectar com a luz. Um bom exemplo disso está na famosa parábola do filho pródigo, que pode ser lida lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Eu não vou aqui falar a parábola inteira, eu vou fazer aqui apenas a parte que nos interessa, um compacto dos melhores momentos. Que basicamente é o seguinte, essa parábola só está lá em Lucas. Jesus contando que tinha um pai, ele tinha dois filhos. Esse pai, simbolicamente, representa Deus. Um dos filhos, o filho mais novo, que representa a humanidade, chega para o pai e fala, ó, não quero mais trabalhar aqui nessa fazenda, não quero ficar mais aqui nessa família, quero ir embora. Quero que você me dê a sua herança. O pai vai lá, pega a sua herança e siga seu caminho, como você achar melhor. E esse rapaz, o filho pródigo, foi. E ele foi. E foi gastando todos aqueles dons, aquelas bênçãos que ele recebeu, foi gastando. Foi gastando e foi se distanciando do pai, cada vez mais. Aí na passagem diz que ele estava num lugar muito, 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 muito distante. Só que o que aconteceu? Ele não tinha mais recursos. Então ele precisou trabalhar, porque ele já havia gastado tudo. Enfiou o pé na jaca, gastou tudo. Todos aqueles recursos, todos aqueles dons que o pai deu para ele, ele gastou. Sem ter o que fazer, ele falou, bom, vou ter que trabalhar. Foi lá alimentar os porcos. E pegando aqui o simbolismo do judaísmo, na época de Jesus, porco era um animal impuro. Então, se a pessoa está lá alimentando, trabalhando com porcos, é uma pessoa que está no mais baixo nível da escala social. E mesmo ele trabalhando, ele não tinha o suficiente para comer. Então, ele queria comer o alimento que ele dava para os porcos. E o dono lá daquela fazenda não deixou. Então ele não podia nem comer o alimento dos porcos. Ou seja, se estava ruim a situação dele, ficou ainda mais trevosa. É quase o nível pré-sal da decadência moral, que é o que Jesus está tentando nos mostrar aqui. Ele chega assim ao fundo do poço total. É nesse momento que esse filho pródigo chega e pensa o seguinte: puxa, eu era feliz na casa do meu pai. Ele pensa isso. Lá eu tinha comida, lá eu tinha uma cama, não me faltava nada, né? Então o que ele está fazendo? Simbolicamente, ele está se religando com a luz, tá? Ele está se lembrando. Ele está no seu período de trevas, tropeçou tudo que tinha direito e mais alguma coisa, e agora ele está começando a ter consciência de que ele precisa fazer o caminho de volta. Ele precisa voltar ao Pai.
Então ele faz esse caminho de volta, que obviamente na passagem é uma volta rápida, mas nós sabemos que a nossa evolução não dá saltos. Então nós temos que entender que para sair desse ambiente trevoso de imperfeições morais e seguir a luz, vai exigir tempo, perseverança, persistência, para nós caminharmos aqui para uma evolução espiritual. Então isso leva tempo, mas o importante o que é? Ele voltar. E quando ele volta, como o pai o recebe? Do tipo, não te falei para você não sair, não falei para você não fazer isso? Não. O pai vai e o abraça, vai dar uma festa, que é o que o plano espiritual, que Deus, que Jesus espera de cada um de nós. Que nós possamos seguir a luz para sermos pessoas melhores, sermos filhos da luz, como disse Jesus. Então, essa parábola do filho pródigo, ele nos dá esse ensinamento que quanto mais nós nos distanciarmos da luz, pior fica a nossa situação. Ficamos mais no ambiente trevoso, vamos continuar tropeçando até a hora que cai a ficha, ou que algum ser de luz que está ao nosso lado perceba a nossa situação e aí nos pega pela mão e nos leva para uma casa de oração, nos leva para uma casa espírita. Ah, acho que você está precisando tomar um passe e tal. Pronto, não importa. Então aí começa esse processo de religar a luz, de você se reconectar com a luz. Seja como for, pode ser um pensamento seu, que você está pronto, ou alguém te ajuda nesse processo. Esse alguém que te ajuda, obviamente, é amparado pelo plano espiritual, que vê a necessidade de intervir para que aquele ser que está lá perdido na escuridão, naquele ambiente trevoso, que só está dando cabeçada, porque não está enxergando nada. Então, eu acho que a gente precisa ajudar, precisa fazer com que essa pessoa se reconecte novamente com os ensinamentos de Jesus. E aí, então, tem uma pessoa ao nosso lado, inspirada pelo plano espiritual, que fala: olha, o que você acha de ir lá na casa espírita? Vamos lá, tomar um passe, vai ser legal. E assim recomeça. Porque no fundo, gente, em algum momento a nossa ficha vai cair. Porque nós não vamos querer ser pessoas que ficam tropeçando o tempo todo. Nós queremos ficar iluminados, nós queremos ficar bem, nós queremos estar no caminho certo, nós queremos dar um jeito nessas nossas imperfeições. Uma hora o nosso espírito fica atento a isso. Então nós vamos buscar essa ajuda, vamos buscar essa luz. Até porque Jesus, em outro momento, isso agora no capítulo 3, versículo 20, vai falar algo muito interessante para nós. Olha, aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que as suas ações não sejam desmascaradas. Pesado, né? Forte. João, capítulo 3, versículo 20. Vou repetir. Aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que as suas ações não sejam desmascaradas. Muitos não querem se aproximar da luz porque não querem enxergar suas imperfeições. Querem continuar naquele modo: eu sou vítima, o mundo conspira contra mim, eu sou perfeito, os outros é que são pessoas que precisam evoluir. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero jogar responsabilidade em outras pessoas, mas eu não quero olhar para dentro de mim. Mas para olhar para dentro de mim, sair dessas trevas, como aconteceu lá com o filho pródigo, ou eu tomo essa consciência e falo: eu preciso retornar para a casa do Pai, ou eu vou continuar lá dando cabeçada. Por isso que Jesus está falando que aquele que pratica o mal odeia a luz. Mas eu tenho certeza que não é o nosso caso, não é o meu caso, não é o caso de você que está aqui ouvindo esse podcast, não é mesmo? Ao contrário, né? Jesus completa a frase dizendo o seguinte: quem age conforme a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam vistas, porque são feitas como Deus quer. Aí nós já estamos trabalhando nossas imperfeições morais, já estamos trabalhando nossas virtudes, já estamos indo para um bom caminho, então nós não temos mais o que esconder. Sabemos aqui o que nós temos que fazer, sabemos quem nós estamos seguindo. Então, quem age conforme a verdade se aproxima da luz, para que as suas ações sejam vistas, porque são feitas como Deus quer. E vamos lembrar da frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, eu acredito que já é possível cada um de nós responder à questão que iniciamos lá o programa.
Eu estou mais nas trevas ou mais na luz? É a pergunta. Não preciso me responder. Só fazer essa reflexão. E na semana que vem teremos mais uma entrevista aqui no podcast, hein? Não perca. Fiquem bem, fiquem com Deus.